Existe uma coisa muito importante que você precisa entender antes de passar o preço dos seus honorários. Qual é o seu valor? Se você não entende qual é o valor do seu trabalho, o cliente também não vai perceber e você vai sempre cobrar o mínimo. Então, se você precisa cobrar mais, lucrar mais e principalmente passar um preço, um diferencial competitivo para o seu serviço, você precisa entender o seu valor. Bem-vindos a mais um Familiarizar. Aqui você aprende tudo o que precisa para captar, gerir e lucrar na advocacia familiarista. Eu sou Mirela Bage. E eu sou Roberta Souza. E hoje vamos bater um papo sobre honorários de valor. Qual a diferença entre valor e preço? E aí, Roberta, o que é isso? Esse é um tema de primordial importância para qualquer profissional, especialmente para o advogado e para o advogado familiarista. Ele te convida a pensar sobre autovalorização, escalabilidade e sustentabilidade financeira. A partir do momento em que você entende que o seu preço é diferente do seu valor e que os dois não são fatores correlatos, tudo muda na forma de captar. É por isso que hoje queremos te mostrar como descobrir isso fez total diferença dentro do nosso escritório. E aí, tudo de maneira objetiva, o que com certeza também fará total diferença na sua atuação profissional. E não pense que vamos falar de coisas chatas como uma tabela de precificação. Vamos falar de questões mais amplas, como, por exemplo, o modelo de atuação e dedicação ao cliente, tendo o nosso valor como contrapartida. Eu lembro muito bem quando nós começamos a pensar quais eram os valores que nós íamos cobrar pelo nosso serviço especializado. A dificuldade que nós tivemos para entender a diferença entre valor e preço. Porque o preço, e aí nós vamos explicar isso um pouquinho depois, de forma mais técnica, é exatamente o que está na tabela da OAB. Mas qual era o nosso valor? Como é que nós iríamos mensurar isso? Passar isso para os clientes, entender exatamente que o nosso preço poderia ser inclusive um preço acima da tabela da OAB, mas como gerar valor para que o cliente conseguisse comprar, adquirir os nossos serviços, pagar pelos nossos honorários, sem que ele tivesse a impressão que isso não tinha valor. E o mais complicado no momento dessa situação nossa era nós mesmas valorizarmos o nosso trabalho. Entendermos o valor que ele tinha, tudo que a gente tinha construído dentro de um conhecimento para poder transmitir para um cliente e a forma de atendimento, como a gente fala, essa forma de atendimento também traz um valor para os honorários. Sim. Então, até para a gente saber que valores eram esses, internalizarmos que tínhamos esses valores, foi complicado. Mas estamos aqui para facilitar justamente para que vocês não passem pelo mesmo. Pois é, fácil não foi, mas nós conseguimos. E agora nós queremos te mostrar um pouquinho e falar sobre qual foi a técnica utilizada, qual foi a mudança de chave, o mindset utilizado para conseguir agregar valor ao nosso preço. Deixa eu te falar uma coisa. Valor e preço não são sinônimos. É muito comum encontrar colegas de profissão que confundem os termos e, consequentemente, a maneira adequada de lidar com eles. Antes de entrar no aspecto mais técnico, nós vamos te dar um exemplo para você entender melhor. Por exemplo, se você tem um artista famoso que está em dado show e você joga uma toalha simples, que você comprou a preço módico no mercado, e essa toalha é utilizada pelo artista, vamos lá, Roberto Carlos. E aí ele passa essa toalha no rosto e devolve a você. Qual é o valor que aquela toalha agregou ao preço dela? Ela não é mais uma toalha comum. Roberto Carlos passou no rosto dele. Da mesma forma, se você tiver uma camisa de futebol, vamos lá. Você comprou uma camisa de futebol, ok. Se vende aí nas lojas a camisa por um preço que é comum no mercado. Mas se essa camisa tiver sido utilizada por Pelé em dada partida de futebol, ela tem um valor agregado. Então, ela não vai ter mais aquele preço tabelado de mercado. Ela vai ter um valor muito mais valorizado, digamos assim, um preço muito mais valorizado, que é justamente esse valor agregado que veio do artista, digamos assim, na toalha, ou do jogador de futebol na camisa. Não é isso, Roberta? Pois é, isso significa que preço nada mais é do que um valor monetário. Valor é a percepção emocional e a experiência captada pelo cliente. O preço é determinado pela oferta e a demanda de mercado. É influenciado por fatores como custos, concorrência, impostos e lucro desejado pelo advogado ou advogada. Em outras palavras, o preço é o que você paga por algo.
O valor é uma medida subjetiva, que varia de acordo com as necessidades e preferências individuais do seu cliente. Já parou para pensar nisso? O valor é determinado pela satisfação que o seu serviço proporciona, ou seja, o quanto ele é capaz de atender às necessidades e expectativas de ambas as partes. Ou seja, valor envolve sentimento, gente. É o impulso que faz com que uma pessoa decida pagar por mais caro, por um serviço ou mais barato, mesmo quando ele não existe no mercado ou que não tenha nada similar com um preço mais baixo. Mas como é que isso na prática se aplica, Mirella? Bom, acho que a gente pode trazer aqui o nosso exemplo, que qual é o valor que a gente dá ao nosso trabalho, né? O que é que a gente tem de tão especial que consegue trazer um preço diferenciado e justo pelo trabalho que a gente proporciona. Dentro do familiar, acredito, e a Roberta está aqui para confirmar, que o nosso atendimento é ele quem dá o plus no valor, no preço, digamos assim. Temos a tabela da OAB, que é o mínimo que você ali segue como uma rota, se você tiver dificuldade para precificar, mas para dar o nosso valor, nós pensamos na dedicação que nós damos, que nós temos com o cliente, no tempo, a disponibilidade, a forma de acolhimento e de humanização, digamos assim, dentro desse atendimento familiarista. Então, esse diferencial do familiar faz com que a gente possa precificar algo que seja além da tabela da OAB, que é o mínimo, claro, mas que seja justo para que nós, por exemplo, que estamos trabalhando e nos dedicando diariamente, não achemos que é injusto o tempo que a gente dedica ao preço recebido. Porque se você não agrega o valor do seu trabalho ao preço que você aplica, acaba que não só o cliente, né, fica insatisfeito, como você também. Ele vai ficar insatisfeito porque não entendeu o preço que você cobrou, porque nem você sabe o valor que você tem. E no curso aí do atendimento, você também vai se desgastar tanto. Vai ter tanto valor atribuído ali, mas não vai ter representado essas atribuições todas que você fez dentro daquele atendimento, representado no preço. Então, conosco funcionou assim. O atendimento de valor é o valor agregado ao preço. Para além disso, claro que existem outras coisas, mas o forte é esse atendimento que está humanizado para além da palavra. Mas no seu pode ser, inclusive, a bagagem que você leva, que no nosso também tem isso, mas o carro-chefe disso é o atendimento, mas pode ser a bagagem de conhecimento. Você que está começando agora na advocacia, que não tem a prática do dia a dia, a vivência de vários casos, você pode, por exemplo, ter se dedicado a uma pós-graduação, você pode ter se dedicado a um mestrado, isso leva tempo, isso é um investimento de grana, né? Então você pode sim trazer esse valor desse investimento que você teve de tempo, né, e de dinheiro para se dedicar a ser um pouco mais técnico, né, a ter um pouco mais de especialização naquilo. Então, fatalmente, o seu preço não vai ser igual, não vai ser o comum, ele vai depender justamente de todo dessas suas circunstâncias, né, das suas características. Então, o que eu tô querendo dizer a você que está aqui assistindo a gente é que se valorize. Se você não tiver a segurança do seu valor, do valor do seu trabalho, do preço que você está cobrando, que é justo pelo que você vai oferecer, ninguém mais vai acreditar nisso. Então faça como a gente, faça como um familiar, agregue seus valores ao preço e não vai ter ninguém que vai discutir, né? E se for discutir com você para diminuir, é porque não está dando o valor que você merece. Então o preço tem a ver com isso. Não esqueça, o simples fato de você ter passado 5 anos na faculdade, estudando, se dedicando, comprando livros e lendo extensamente leis e códigos e, enfim, doutrinas, que são leituras densas. Isso já dá valor ao seu trabalho, isso já agrega a importância do seu preço. Você não está vendendo um produto de prateleira, você está vendendo um serviço importante, é atendimento a famílias, né? A gente está falando aqui do direito de família. Então, nunca esqueça disso. Se você não tiver a segurança do quanto você custa, do seu valor, o pretenso cliente vai sentir a insegurança em você e não vai conquistar a confiança que você precisa. Então, se valorize e agregue esses valores pessoais ao seu preço. Algo muito importante também é como o cliente olha para o que você está comunicando, o que você está vendendo. Então, gerar valor também é mostrar-se, é dizer quais são os seus diferenciais, é acreditar no seu diferencial. É muito comum que os colegas acabem cobrando valores mais baixos por vários fatores, mas um deles eu não sei exatamente qual é o meu diferencial, o que é que eu posso agregar valor para além daquele serviço que eu vou prestar, e o cliente acaba percebendo isso. Então, quando nós passamos um valor, quando esse valor é percebido pelo cliente,
lá naquela indicação que ele vai fazer, ele já vai saber qual é o preço que você cobra. O próprio cliente vai justificar o valor, porque advogado, né, médico, profissionais que acabam prestando um serviço de muito valor, né, para descomplicar, para resolver o problema do outro, acabam tendo um preço um pouco mais elevado, porque a responsabilidade também é muito grande. Mas é para além da tabela da OAB, é para além do número que você vai fornecer para o cliente. É prestar um serviço de qualidade e colocar isso dentro do seu preço. Isso é muito importante, porque o cliente precisa perceber e reconhecer o seu valor para que ele consiga captar a informação de preço que você vai passar para ele. Então, tratando do tema de forma mais técnica, o erro mais comum é que o advogado ou advogada acaba definindo seu preço levando em consideração apenas as horas que irá dedicar à sua advocacia, à ação, ou simplesmente copiar o preço cobrado pela concorrência. Isso é um desastre. Não levando em consideração o seu preparo, como Mirella disse, a expertise, as habilidades de resolução do conflito, a estrutura e, claro, a sua dedicação. Então, presta atenção que nós vamos te mostrar 5 passos para você trabalhar com preço justo e, claro, agregar ainda mais valor ao seu serviço. Anota aí. O primeiro deles, conheça tudo o que você pode oferecer ao seu cliente. Segundo passo, entenda de forma aprofundada o seu cliente, as necessidades e as expectativas que ele possui. Terceiro passo, possua um método eficiente de trabalho para suprir com essas expectativas do seu cliente. Quarto passo, esteja sempre próximo ou próxima do seu cliente. Dedicação é um dos elementos mais importantes dessa relação. E o quinto e último passo, apresente de forma detalhada tudo, mas tudo mesmo, o que o cliente está contratando ao escolher você. E alinhe com ele cada expectativa. Vale salientar que dominar esse assunto levou o nosso escritório a dobrar de tamanho e faturamento em apenas um ano. E foi muito importante para nos trazer segurança e principalmente sucesso na nossa advocacia. E aí, gostou desse vídeo? Então curta e compartilha para chegar em mais pessoas. Até o próximo Familiarizar.